Fala pessoal, Márcio Iacabe aqui com vocês para mais uma videoaula. Na nossa videoaula de hoje falaremos sobre os efeitos fisiológicos, inflamatórios e bioquímicos da obesidade. Portanto, nossos objetivos serão conhecer o tecido adiposo e suas adipocinas, compreender a inflamação do tecido adiposo na obesidade, e entender as alternativas minimizantes da inflamação no tratamento da obesidade. Eu sou o Márcio Iacabe, concentre-se na aula e vamos lá. Muito bem, pessoal. Existem algumas causas aí monogênicas da obesidade que pode ocorrer, como por exemplo, uma mutação do gene ou o receptor da leptina, que é um hormônio conhecido como hormônio da saciedade. E a leptina evidencia-se hoje que a obesidade é uma doença poligênica. Existem aí mais de 250 genes, marcadores e regiões cromossômicas estão associadas à obesidade. Então, para aqueles que acreditam que é só falta de exercício e excesso de alimentos, estão muito enganados. Ok? Em adição a inúmeros fatores ambientais que também se correlacionam com o estilo de vida, como alimentação, atividade física, estresse, tabagismo e alcoolismo, são capazes de ativar e silenciar os genes envolvidos no processo da patogênese da obesidade. Esses fatores ambientais que interagem com o genoma, com os aspectos genéticos, são chamados de fatores epigenéticos. São associados ao estilo de vida, esses genes associados ao estilo de vida que irá fazer com que esses genes sofram mutações para os seus descendentes. E esses fatores epigenéticos ocupam um importante papel na prevenção e também no tratamento das doenças crônicas decorrentes da obesidade, uma vez que modulam a expressão de vários genes associados a essa patologia. Muito bem. Então, a obesidade, de forma preocupante, está associada ao surgimento de inúmeras doenças, chamadas de comorbidades, que prejudicam a qualidade de vida e agrava o prognóstico dos pacientes. Dentre esses problemas, podemos destacar a diabetes tipo 2, vários tipos de cânceres e doenças cardiovasculares. Nos últimos anos, o entendimento da patogênese dessas comorbidades em pacientes obesos tem passado aí por respostas inflamatórias do tecido adiposo branco, considerado hoje um importante órgão endócrino metabolicamente ativo. O tecido adiposo humano é subdividido, portanto, em dois tipos de tecido, chamados de tecido adiposo branco e tecido adiposo marrom. O tecido adiposo branco está localizado perifericamente nas regiões subcutâneas e viscerais, entre os órgãos. Armazena energia na forma de triglicerídeos e participa da regulação do balanço energético mediante processos da quebra dessas gorduras, dessas fontes, chamado também no processo de lipólise. Histologicamente, ela é composto por adipócitos, que já estudamos anteriormente, chamado de reservas de gordura, células do sistema imune, tecido conjuntivo, nervoso e vascular. Já o tecido adiposo marrom, localizado no sistema nervoso central, apresenta função termogênica, ou seja, ajuda aí a reduzir o tecido adiposo branco, é mais vascularizado, possui maior número de mitocôndrias e, infelizmente, vai diminuindo conforme o avanço da idade. Geralmente, assume-se que a inflamação é um estado consequente da obesidade. Entretanto, alguns autores sugerem que a obesidade é o resultado de uma doença inflamatória. Na verdade, a obesidade é a inflamação e a inflamação estão associadas e apresentam contribuições cíclicas no agravamento de ambas.
A literatura sugere explicações sobre a origem da inflamação na obesidade, obviamente, né? Acredita-se que com o ganho de peso e hipertrofia dessas reservas de gordura, haja compreensão nos vasos sanguíneos, no tecido adiposo branco, impedindo o suprimento adequado de oxigênio. Isso ocorreria então a hipóxia local e a morte de alguns adipócitos. Esse quadro desencadearia uma cascata de resposta inflamatória e também o processo de angiogênese para a formação de novos vasos. Então, na literatura encontramos o termo adipocitocinas, ou também chamado de adipocina. Na verdade, são duas condições. Algumas pessoas acham que são iguais, na verdade são diferentes, adipocitocinas e adipocinas. As adipocitocinas, esse nome é um termo que infere que as proteínas secretadas pelas reservas de gorduras, chamado de adipócitos, são citocinas, ou atuam como tais, como que no caso da TNF-alfa, que é o fator de necrose tumoral, alfa, e a IL-6, também conhecida como interleucina 6. Por conseguinte, o termo adipocinas é mais recomendado, pois engloba todas as proteínas ou os peptídeos, né, secretados pelos adipócitos, considerando seus distintos grupos funcionais. Atualmente, a obesidade é uma enfermidade caracterizada por um baixo grau de inflamação crônica no tecido adiposo branco, detectada por duas evidências científicas. A primeira é a elevação dos marcadores de citocinas inflamatórias nos indivíduos obesos. E o segundo é a presença de macrófagos infiltrados no tecido adiposo branco de pessoas obesas. Vamos estudar um pouco mais sobre esses processos inflamatórios, né, de forma mais detalhada. As principais adipocinas e suas categorias funcionais, embora essas adipocinas estejam agrupadas didaticamente em categorias distintas, suas ações ocorrem de forma integrada, ocasionando a participação do tecido adiposo branco na homeostase energética, na imunidade, na resposta inflamatória e na sensibilidade insulínica, além da angiogênese e na pressão sanguínea. O TNF-alfa, que é o fator de necrose tumoral, a interleucina 6, o MCP1, que é a proteína quimioatrativa de monócitos e macrófagos, o SAA, que é a proteína amiloide acérica, o RBP, que é a proteína ligadora do retinol, o CETP, que é a proteína de transferência do colesterol éster, e o PAL1, que é o inibidor de ativação de plasminogênio, além do VEGF, que é o fator de crescimento endotelial vascular. Por que eu estou explicando estas siglas? Porque elas estão presentes aqui neste quadro e para que possamos entender que são todos marcadores inflamatórios aí produzidos pelo tecido adiposo, ok? Muito bem, vamos falar sobre o TNF-alfa, que é o fator de necrose tumoral alfa, é uma citocina pró-inflamatória, ou seja, ela maximiza os processos inflamatórios do tecido adiposo, responsável inicialmente por necrose de tumores, são marcadores cancerígenos também, e indução da caquexia. Atualmente, se sabe que o TNF-alfa está associado às condições de obesidade e de resistência insulínica, o que leva a diabetes tipo 2. Já a interleucina 6 é outra citocina pró-inflamatória. Ela e seu receptor são produzidos no tecido adiposo branco, principalmente o visceral, ali gorduras nos órgãos, além de serem produzidos em outros órgãos, como o fígado. O PCR é uma proteína hepática de fase aguda que tem sua produção estimulada pela interleucina 6.
expressa também no tecido adiposo branco. A quantidade de PCR circulante é proporcional ao índice de massa corporal. Quanto maior o IMC, maior o PCR. E inversamente proporcional à adiponectina, que eu falarei um pouco mais adiante. Níveis elevados deste marcador, que é o PCR, marcador inflamatório, tem sido associado à obesidade e à diabetes tipo 2. O MCP1 é expressa e secreta no tecido adiposo branco e está aumentado também em pessoas obesas. Ele atua na quimiotaxia, nos monócitos e macrófagos, para os sítios aí de inflamação, favorecendo a infiltração de macrófagos no tecido adiposo do obeso. Uma vez ativados, esses macrófagos secretam fatores inflamatórios, como o TNF-alfa, que já foi citado, além da interleucina 6, exacerbando aí a resposta inflamatória, além da resistência insulínica, que pode levar a diabetes tipo 2. Já a leptina é um hormônio produzido principalmente no tecido adiposo branco, também, né, que informa ao cérebro sobre os estoques de energia. Assim, sua produção e a concentração sérica são proporcionais à massa do tecido adiposo. Esse hormônio, ele também é conhecido como hormônio da saciedade. Aí deve se perguntar, mas professor, se ele é produzido no tecido adiposo, quanto maior a concentração de tecido adiposo, maior a secreção de leptina? Sim. O problema é que existe fisiologicamente, né, normalmente, de uma forma fisiológica, o excesso de tecido adiposo é informado ao cérebro mediante níveis elevados de leptina, mas, por sua vez, promove à sociedade a redução da ingestão alimentar, né? Consequentemente, o aumento do gasto energético. Alguns tipos de obesidade são causados pela deficiência ou mutação no gene da leptina, então ela passa a funcionar de forma inadequada. No entanto, é comum a hiperleptinemia em obesos. Neste caso, ocorre a resistência da ação do hormônio, basicamente o mesmo processo da resistência da insulina, devido ao processo inflamatório, ocasionando a hiperfagia, a redução do gasto energético e aumento do peso corporal. Um estudo feito por Bulow e colaboradores realizaram um estudo com 100 sujeitos de ambos os sexos, e a análise de seus resultados sugerem que a leptina e o TNF-alfa, aumentado na obesidade, pode induzir a produção de interleucina 6, além de PCR e outros fatores inflamatórios na fase aguda. Segundo esses autores, esse estado inflamatório, considerado de baixo grau, pode contribuir para o aumento aí do risco da diabetes e doenças cardiovasculares. E embora a magnitude dessa inflamação seja baixa, a cronicidade desse baixo grau pode ser extremamente decisivo para a progressão da obesidade e das doenças correlacionadas, que são as comorbidades. Além disso, existe a resistina, que pertence a uma família de proteínas ricas em cisteína. Elas são encontradas em regiões de inflamação e representa a mais nova das adipocinas. Descoberta em 2001, essas adipocinas é expressa especificamente no tecido adiposo branco e sua secreção está fortemente relacionada à resistência à insulina. Percebe-se então que boa parte dessas adipocinas, desses processos inflamatórios, elas estão relacionadas diretamente com a resistência à insulina, provocando aí grandes chances do indivíduo se tornar um diabético tipo 2. Sua expressão é 15 vezes maior no tecido adiposo visceral, ou seja, gordura nos órgãos, em comparação ao subcutâneo, aquela gordura que a gente tem aqui embaixo da pele. Existe outra evidência que liga a resistina à inflamação, que são os níveis de resistina plasmáticas, que foram associados com vários marcadores inflamatórios, em algumas condições patológicas. Esses estudos mostraram que as pessoas que apresentavam sinais severos de inflamação
apresentaram concentrações significativamente mais altas de resistina do que os indivíduos saudáveis. Nas pessoas com sinais inflamatórios severos, foi encontrado também uma correlação positiva entre a resistina e os marcadores inflamatórios. Então, boa parte dessa inflamação ela está relacionado a várias doenças, aí, como a hipertensão arterial, a resistência à insulina, que pode levar a diabetes, as dislipidemias, que são o aumento do colesterol, além do triglicerídeo, a obesidade, doenças cardiovasculares, vários tipos de cânceres, a própria diabetes tipo 2 e doenças respiratórias crônicas, né? Que devido ao excesso de peso há uma compressão aí dos vasos, principalmente nas veias, onde dificulta o retorno venoso, aumentando as chances aí de trombose, além de embolia pulmonar. A dieta hipocalórica, ou seja, de dieta restritiva, né, associada a exercício, pode melhorar a sensibilidade insulínica. Essa redução ocorre também a redução dos marcadores inflamatórios do tecido adiposo em paciente obeso, conforme demonstrado num estudo de Brum e colaboradores. No entanto, o papel da alimentação no tratamento da obesidade transcende a redução de calorias, o aumento de fibras e adequada distribuição entre os macronutrientes. Um estudo de Ferreiras e colaboradores demonstraram que a natureza dos nutrientes numa dieta regular influencia diretamente a produção de citocinas pró-inflamatórias em órgãos-alvo e pode contribuir aí para as comorbidades da obesidade. Nesse estudo ainda, uma dieta rica em carboidratos, por exemplo, mas não ricas em gordura, aumentou a concentração de TNF-alfa no fígado de ratos, enquanto a classe especial de lipídios, os ácidos graxos bons, né, a gordura boa, como o ômega 3, especialmente o EPA e o DHA, normalmente essas siglas estão expressas nos rótulos que nós compramos ali daqueles frascos de ômega 3, apresentaram ação anti-inflamatória, desempenhando um papel importante no tratamento dietoterapêutico da obesidade. Nem tudo é só desgraça, né? Existe um outro hormônio aí chamado de adiponectina. De acordo com a sua multiplicidade das funções benéficas, né, a adiponectina é a única adipocina com efeito anti-inflamatório, antidiabético e antiterogênico. Níveis séricos aí de adiponectina estão marcadamente reduzidos em indivíduos obesos, com obesidade visceral e os estados de resistência insulínica, como doenças hepáticas não alcoólicas. Você pode ter uma cirrose hepática mesmo que não tenha consumido bebida alcoólica ao longo da sua vida, além da aterosclerose e da diabetes tipo 2. Verificaram ainda aí, né, alguns estudos que os níveis de adiponectina são inversamente proporcionais à resistência insulínica. Mas como conseguimos ocasionar aí a proliferação, a secreção de aponectina, já que é um dos fatores que pode ajudar aí como processo anti-inflamatório no nosso corpo? Exercício. Né? Finalizo então essa aula mostrando aí para vocês as adaptações metabólicas induzidas pelo exercício, que isso faz com que ocorra o aumento da lipólise. A lipólise nada mais é do que o processo do uso de gordura como fonte energética para a prática de exercício, a diminuição da lipogênese, que é o contrário da lipólise, então, ou seja, tudo que você come no processo de lipogênese, tudo que você come é transformado em gordura, aumenta a oxidação de ácidos graxos livres, né, diminuindo a adiposidade, diminuindo aí os marcadores inflamatórios, que são adipocinas, e aumento da adipocnectina, que tem um efeito antagônico aí, anti-inflamatório, fazendo com esses três fatores, fazendo com que aumente a sensibilidade à insulina, ou seja, a insulina passa a funcionar de forma mais adequada. Além disso, aumenta aí a captação de glicose pelo músculo, que é a ação da GLUT4, aumenta
esse eixo de estímulo da GLUT4 independente da insulina, que é o IRS1 e o PI3K, que é o fosfoinositol 3 quinase, fazendo o aumento de capilarização também, angiogênese, aumento da fibra tipo 1 e aumento do desempenho mitocondrial, fazendo o aumento do gasto energético. Então a adiponectina é a proteína exclusivamente transcrita também no tecido adiposo branco, sendo o seu gene o mais transcrito desse tecido. Dentre as suas funções, ela reduz a expressão do TNF-alfa, né, que além não foi citado aí na imagem, diminui a quimiotaxia dos macrófagos, inibe também a adesão dos monócitos, inibe a transformação dos macrófagos em células espumosas, aumenta a produção do óxido nítrico, fazendo melhor vasodilatação, estimula a angiogênese, que é a formação de novos vasos sanguíneos, e suprime a atividade da resistina. Muito bem, pessoal, isso aqui foi mais uma videoaula e até a próxima.